Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Joaquim, médico residente do terceiro ano de ortopedia, e a gente está hoje aí com o nosso colega aí, Ricardo, da Ortopedia QM. E aí galera, tudo bom com vocês? E a gente está também hoje com a época, o nosso R+, Tiago Coutinho, que hoje é cirurgião de ombro e cotovelo aqui de Recife. Aí no canto, te apresenta aí, Tiago. Tudo bom, gente? Prazer, Tiago, especialista em ombro e cotovelo. Estamos juntos para dar essa aulinha aí para vocês. Show de bola. E a gente vai começar aqui com um caso de uma paciente e vamos destrinchar aí um pouco do exame físico, um pouco do tratamento, antecedentes da paciente, e depois a gente vai concluir com uma discussão aí com o Tiago Coutinho, sobre essa patologia que a gente vai trazer aqui hoje. Dona Maria, de 55 anos, uma cabeleireira, ela teve uma história de queda da própria altura sobre o ombro direito há uma semana, certo? Ela tem antecedentes de tabagismo, ela é tabagista, diabética. No exame físico, ela tem uma elevação anterior ativa, passiva de 180, rotação externa de 70, ativa, e interna em L1, tá certo? E no exame físico, a gente tem o Jobe positivo, PAT negativo, Gerber negativo e Speed Test negativo. Então, a gente vai olhar primeiro o cenário geral dessa paciente. Uma paciente ali de meia idade, cabeleireira, né? Uma profissão aí que utiliza muito a articulação do ombro, e teve a história de queda da própria altura. E referia dor e perda do movimento. Só com esse quadro clínico aí, Tiago, o que é que, sem olhar ainda para o exame físico, o que é que a gente poderia pensar nessa paciente que tinha meia idade, história de trauma e essa profissão? Então, uma paciente dessa já mostra para a gente aí que ela tem alguns fatores de risco relacionados a algumas patologias. Se fosse uma paciente um pouco mais jovem, com um quadro de dor, a gente pensaria numa patologia mais inflamatória, uma tendinite calcária. Uma paciente um pouco mais idosa, a gente começa já a pensar na capsulite adesiva, numa lesão de manguito. Mas uma paciente dessa com história de queda e começou a ter dor depois da queda, ela tem alguns fatores de risco aí para uma patologia do manguito rotador, né? Ela é cabeleireira. Qual o problema de não só de cabeleireiro, como professor e outros profissionais que trabalham com braço em elevação e abdução o tempo todo, né? Eles trabalham ali com os braços elevados, então eles estão o tempo todinho fazendo um impacto, como se fosse um impacto ali no manguito. Eles são fatores de risco para lesões de manguito rotador. Além disso, tabagismo, né, que diminui a vascularização, e a diabética. Só uma questão aí, Tiago. Nesse cenário, ainda a paciente com dor e perda do arco de movimento, valeria a pena nesse cenário aí a gente pedir radiografia já com uma semana, algum outro exame, tomografia, ainda nesse momento vale ou não? O que é que tu acha? Com uma história de trauma, é imprescindível ter pelo menos uma radiografia simples para descartar uma fratura, né? Embora ela não consiga afastar uma fratura oculta, por exemplo, de tubérculo maior, que já aconteceu, a gente às vezes acha que tem uma lesão no manguito, paciente com muita dor, muita restrição de amplitude de movimento, você faz uma ressonância e tem lá um hipersinal no tubérculo maior, então era uma fratura oculta do tubérculo maior, já aconteceu. Sim. Mas é imprescindível um raio-x, porque às vezes é uma fratura, uma luxação. Aí você pode deixar passar batido isso aí. E em relação ao exame físico, o que é que está chamando a atenção aí? Em relação ao Então, no exame físico, a amplitude de movimento geralmente é o que a gente sempre faz primeiro para afastar algumas coisas para a gente, né? Você vê que uma paciente que ela tem uma rotação externa ativa e passiva de 70 graus, você praticamente afasta uma capsulite adesiva, uma rotação interna também livre. Uma paciente com uma elevação ativa de 180, você já afasta uma possível lesão maciça do manguito rotador, embora algumas pacientes, mesmo com uma lesão maciça, conseguem ter uma elevação boa pela função do deltoide, usina rodando externo, e você também já passa um pouco da capsulite, né? O interessante é que, às vezes, você pega um paciente que ele tem uma elevação ativa baixa e você pensa logo em pseudoparesia, na verdade, né? Você pensa logo numa lesão grande no maciço rotador e você esquece de avaliar passivamente a paciente, e ela também está bloqueada passivamente. Então, aí abre muito mais a hipótese de uma capsulite adesiva do que uma pseudoparesia por lesão no manguito. Ô, Tiago,
Tá ouvindo? Tô. Com esse exame físico aí dessa paciente, lógico que ela tem uma história de uma queda há uma semana, um episódio bem agudo, mas com esse exame físico aí dava pra gente excluir a tendinite calcária, por exemplo, ou isso aí teria que aprofundar a investigação para poder excluir a tendinite calcária em relação a uma ruptura parcial ou completa do manguito rotador? Excelente pergunta. O paciente, quando ele chega muito agudo para você, às vezes é muito difícil diferenciar realmente qual é a causa. Ela podia ter uma calcária ali, que estava dando uma dorzinha leve nela, ela estava tranquila. Quando ela caiu, impactou na calcária, a calcária liberou muita calcificação, abriu um quadro inflamatório mais forte, e o jobe dela está positivo, mas com dor. O interessante da gente é que quanto menos dor a gente examina o paciente, mais específico é o teste para se ele tem ou não tem uma lesão realmente do manguito rotador. Você pega uma paciente que está já há uns 2, 3 meses de dor, mas que está com a dor controlada, e faz o exame físico dela e vê um jobe com perda total de força, mas sem dor, você tem praticamente certeza de que ela tem uma lesão do manguito rotador, antes mesmo da ressonância. Agora, uma paciente que acabou de ter um quadro traumático, ela tem um jobe que é mais doloroso do que perda de força, aí você não pode, por exemplo, um jobe, você não pode afastar uma calcária no supra, na região anterior dele. E em relação a esses testes específicos aí do exame físico, né? O jobe dela veio positivo, o PAT negativo. O que é o exame físico do PAT? O que é isso aí? Teste o quê? Começando ali pelo jobe que deu positivo, o jobe você faz com um paciente com elevação passiva aqui no plano da escápula, os membros em rotação interna, pede para o paciente fazer uma resistência contra um abaixamento do braço, né? E aí, uma perda de força nesse movimento, você é sensível específico, 60%, 70% de sensibilidade e especificidade para uma lesão do supraespinhal. Tem gente que faz o jobe com um pouquinho mais de adução, que você isola um pouquinho mais a parte anterior dele. Você consegue ver se a lesão está um pouquinho mais anterior. O PAT, ele é o braço de abdução e rotação externa, você tenta fazer uma resistência contra a força de rotação externa. Você tenta avaliar a parte mais póstero superior do manguito rotador, e aí você consegue avaliar uma lesão maior do supra para o infra, digamos assim. Difícil você ter uma lesão de infra isolado, né? Então você tem, geralmente de padrão das lesões, uma lesão do supra isolada, que é mais provavelmente o que aconteceu com essa paciente, que ela tem um jobe e o resto negativo. Você tem as lesões antero-superiores, que geralmente o paciente vai ter um jobe positivo, vai ter um speed, vai ter algo ali no bíceps, um speed positivo, e vai ter um Geber positivo ou um Bierhut positivo. E as lesões póstero-superiores, e aí o paciente geralmente vai ter um jobe e um PAT positivo. Então, aí, só pelo exame físico, você já consegue avaliar mais ou menos se tem um ou mais tendões acometidos, se a lesão corre mais para posterior ou mais para anterior. No exame físico aí, a gente consegue ter uma ideia boa, assim, confiável, se a paciente tem uma lesão maciça do manguito, se ela tem uma ruptura parcial, se ela tem uma ruptura completa. Dá para ter essa noção pelo exame físico? Então, a ruptura parcial é mais difícil de diagnosticar do que a total. A ruptura parcial ela é mais frequente, ela geralmente é intrasubstancial, e as intrasubstanciais, que são as mais frequentes das parciais, são as mais difíceis de serem vistas na ressonância, e o paciente são muito mais dolorosas do que a total, porque elas elas liberam mais mediador inflamatório, então elas são mais dolorosas, e aí para você diferenciar de uma capsulite na fase 1, de uma calcária, de uma patologia puramente inflamatória é mais difícil. Agora, quando o paciente vem para você com pouca dor e um jobe muito positivo para perda de força, você praticamente tem certeza de que é uma lesão do manguito rotador. Lesão do manguito. Aí, para você avaliar no exame físico se é uma lesão maciça ou não, a gente tem alguns parâmetros. Tem a atrofia da musculatura do manguito rotador, no exame físico estático você consegue já ver ali uma atrofia daquela musculatura. Tem a pseudoparesia, que é a inabilidade de elevar o braço anterior maior do que 90 graus ativamente, mas passivamente o braço vai, passivamente para diferenciar da capsulite adesiva. E tem os testes de não mais de força, o teste do Jobe, do PAT, do Geber são testes de força. Existem os testes de manutenção da posição, que é o teste da cancela e do lift-off. Então, quando você tem esses testes positivos, você já começa a pensar aí numa lesão maciça. Lesão mais grave, né? Ô, Tiago, mas só uma coisa aqui, voltando, para a gente rever só um conceito. Então, o manguito rotador,
na prática, qual é a função dele? Ele, em relação à movimentação, à estabilidade, qual a função do manguito rotador? Isso é muito interessante. As pessoas pensam que a principal função dele é levar o braço, abduzir o braço, enfim, rodar externo. É uma grande função dele, mas a função primordial dele é centralizar e abaixar a cabeça numeral. No ombro a gente tem dois grandes forças que atuam. Uma é o deltoide, que atua superior e medial, e a outra é o manguito, que atua inferior e medial. E o braço de alavanca do deltoide é muito maior. Então, e o braço de alavanca do manguito é muito menor. Então, o manguito ele tem que fazer uma força muito maior de inferiorização para contrabalancear a força do deltoide. Quando o manguito começa a ficar insuficiente, então a gente vê o deltoide consegue fazer uma força de superiorização muito maior do que a que o manguito consegue de inferiorização, e pacientes com lesão maciça, uma radiografia simples, você já consegue ver que a paciente tem uma ascensão da cabeça, e isso começa a gerar uma artropatia, uma artrose. Muito bom. Em relação ao speed test aqui, que a gente citou aqui no final, como negativo. Então, o bíceps ele é uma patologia muito frequente no ombro. Tem gente que fala em 90% de associação de lesão do bíceps com lesões do manguito rotador. Tem grupo que faz tenotomia e tenodese para todos os pacientes que operam manguito rotador, já pensando nesse quadro. Tem um trabalho que pegou pacientes com lesões grandes, com dor no ombro, e o cara só entrou e fez tenotomia do bíceps e saiu. 98% dos pacientes com melhora de dor. 98%? Então, 98%. Então você vê que o bíceps ele desempenha não só um papel de patologia associada, como um papel na dor do paciente muito importante. Certo, beleza. Então, speed teste para o bíceps. E vamos lá. Em relação ao exame físico, o que a gente, exame de complementar, o que a gente solicitaria? Com ressonância? Como ela teve uma história de trauma, a gente faz inicialmente. Já excluímos lá a fratura. Vamos dizer que a gente excluiu uma fratura aí. Aí qual exame que a gente pede agora? Uma ultrassonografia valeria a pena para essa paciente ou não? Nos estudos é visto que a ultrassonografia ela tem sensibilidade e especificidade nas mãos capacitadas praticamente igual à da ressonância. A artrorressonância é melhor que a ressonância, é melhor que o ultrassom, mas um ultrassom, uma pessoa bem capacitada, uma ressonância normal, tem sensibilidades e especificidades parecidas. O problema é que você tem que confiar muito no seu ultrassonografista, e como você não vai ter uma imagem daquela lesão, você não consegue programar muito bem sua cirurgia, né? E, assim, para ver patologia associada, você vê uma lesão labral, uma lesão da cartilagem, tem artrose, isso tudo é mais fácil de identificar, né? Melhor com a ressonância. Então, o padrão ouro da gente no dia a dia é a ressonância, embora num paciente que você uma paciente muito idosa, você não está pensando em operar ela, você quer só documentar ali a lesão do manguito, você pode pedir ultrassom. Tiago, o que é que a gente devia levar em consideração para pedir uma artrorressonância ou pedir uma ressonância? O que é que então, leva em consideração para pedir um dos dois? A artrorressonância ela aumenta a sensibilidade das lesões. A artrorressonância ela é principalmente utilizada quando você tem, hoje em dia, com a ressonância que a gente raramente pede uma artrorressonância. Quando a gente pede uma artrorressonância, quando você tem um paciente que a gente chama com instabilidade oculta, é aquele paciente que no exame físico você vê que ele está com instabilidade, isso a gente vai ver na aula de instabilidade, né? Mas que na ressonância normal você não vê uma lesão labral. Então você fala, por que esse cara está com um exame físico desse? Aí você parte para a artrorressonância, que ela vai te dar mais sensibilidade e especificidade. No manguito rotador, as lesões, principalmente as parciais, articulares, elas às vezes passam batido numa ressonância normal, e aí quando você faz uma artrorressonância, você consegue delimitar melhor aquela lesão articular. Mas aí a bursal, intrasubstancial não tem. Então, para o manguito, ela não tem muita utilidade, não. Mas quando você pensa numa lesão parcial articular que não foi diagnosticada numa ressonância, e você quer documentar. Então, vamos lá. Ainda no exame físico aqui, só demonstrando essas imagens. O teste da esquerda aí, Tiago, é o teste de Jobe. Tem alguma consideração aí que você falou? Tu falou que tem alguns grupos que
fazem o jogo de maneira diferente para sensibilizar mais o teste? Como é que é feito isso? A gente, no grupo da gente, a gente faz o jogo no padrão clássico, que é esse, que é no plano da escápula, né, 30 a 45 graus de anteriorização, porque aí você negativa o húmero em relação à escápula, mas se você fizer ele um pouquinho mais aduzido, você isola mais a região anterior e o bíceps. Então, naquelas lesões anterosuperiores, o jogo em adução às vezes está positivo e o jogo normal ainda não está positivo. É interessante. Mas o jogo então, clássico a positividade do teste, como é que a gente identifica aí a positividade? Esse aqui não está positivo, não é isso? Esse aqui não está positivo. Num exame positivo, você tem que ser feito bilateralmente ao mesmo tempo que você vai avaliar o lado acometido com o lado não acometido, né? Então, você faz uma mesma força nos dois lados e você vai ver que um braço consegue fazer uma sustentação maior que o outro lado. E o outro braço cede. A dor a gente considera positivo, Diego? Então, o jogo para as lesões totais e perda de força é a perda de força realmente. O jogo com dor, isso é variado tanto em congresso quanto em estudo. O jogo com dor é um jogo ou não é um jogo realmente? O jogo com dor, ele às vezes está presente numa patologia inflamatória, numa tendinite calcária. Então, o jogo de dor, o jogo que não é perda de força, ele é muito mais sensível, mas é sensível para tudo, e muito menos específico que um jogo sem dor e com perda de força. Então, um jogo com dor pode ser uma patologia inflamatória, pode ser uma calcária, pode ser uma capsule adesiva na fase 1, pode ser até uma instabilidade posterior. E aqui na esquerda a gente tem o teste de PAT. Esse teste de PAT aí, qual a função dele? A gente está testando o quê nesse teste de PAT? A gente isola o deltoide e está testando aí os rotadores externos, né? Que são o infra e o redondo menor. Aí, dessa forma, a gente está testando tanto o infra quanto o redondo menor, mais o infra. Redondo menor, por ele ser um músculo um pouco mais inferior, ele é mais testado quando você faz com o braço em adução, que é aquele teste do infraespinhal, que chama, né? Mas ele testa mais o redondo menor do que fazendo dessa forma. Mas aí você está testando os dois rotadores externos. E aí você está testando se a lesão ela é mais posterior. Ela também é perda de força. Você faz no lado normal, vê a força que o paciente tem normal e faz um lado acometido, e aí geralmente o paciente cede, ele não consegue fazer uma força contra você. De rotação externa, né? Beleza. E esse teste aí? Esse teste ele é conhecido para subescapular, mas ele é mais interessante do que o Geber, o belly test. Por quê? As lesões do subescapular, elas, em sua maioria, elas começam no terço superior do subescapular e vão descendo. Tanto que a classificação de Lafosse, que é a classificação do subescapular, é demais, acho que um residente de ortopedia não chega a saber dessa classificação, mas ela é do terço superior, terço médio e terço inferior. Então você vê que a história natural da doença começa em cima. E os testes, tanto do Geber quanto do belly test, eles são com o braço inferiorizado, né? São com o braço em adução. Então você testa mais o terço inferior do subescapular. E às vezes o paciente já tem uma lesão até total ali do terço superior, e o Geber ainda está sem alteração. O bear hug é mais sensível. O bear hug ele é mais específico, né? Específico, perdão. Para a lesão do subescapular, que tem a principal função de rodar interno, né? E tá esse teste a gente consegue diagnosticar as lesões um pouco mais precocemente. Isso, detectar mais precoce. Alguma consideração aí mais, Ricardo, em relação aí? Acho que só para esclarecer, assim, o subescapular, ele é diferente lá do supra, do infra, do redondo menor. O que é que ele faz diferente aí, cara? Então, o supraescapular, ele é o tendão mais famoso, é o mais acometido, é o mais falado. Mas quando você fala de manguito, o subescapular é 50% da massa do manguito. Ele tem, a inserção dele é maior do que a inserção do supra e do infra. Inclusive a do supra é a menor inserção, é quase 12 a 14 milímetros, tá? Uma inserção bem pequena no tubérculo maior. Então, o subescapular é o único tendão anterior. Então, ele tem uma função de estabilidade anterior, ele tem uma função de força e
aquela função que o manguito tem de inferiorizar e medializar, ele tem essa função mais importante do que os outros tendões do manguito. Então, tem gente que, inclusive, fala que o subescapular é o tendão do manguito rotador mais importante. E muitos estudos que fizeram de tratamento do manguito rotador e tiveram maus resultados, depois foi visto que os maus resultados foram devido ao... Antigamente o pessoal não reparava o sub, até porque é tecnicamente mais demandante, assim. Então, você tinha trabalho que mostrava um resultado ruim, e aí botava culpa em algumas alterações, algumas coisas, mas quando você foi ver, o cara não reparava o subescapular, né? Tem inclusive o trabalho do Boutalier, que é degeneração gordurosa, eles falavam, o Boutalier 3 e 4 não adianta reparar porque vai ter um mau resultado. Mas no trabalho dele, eles não repararam o sub naquela época, né? Era uma época mais antiga também. Então, o mau resultado dele era porque o paciente tinha um Boutalier 3 e 4, era porque eles não repararam o sub. Não repararam o sub, né? Aí a gente tem aqui duas imagens, né, de ressonância. E aí, o que a gente observa aqui, Tiago? No sinal, tá aqui o sinal da seta já, né? Aí facilita. Rapidinho, só deixa eu falar uma coisa só, rapidinho. Tiago, a gente tem aí uma imagem coronal, né, e a outra imagem é uma imagem axial. Se você puder, vai falando assim, à medida que a gente vai mostrando os cortes, o que é que a gente deveria perceber, o que é que a gente deveria buscar em cada corte. Então, essa primeira imagem, corte coronal em T2, o que é que a gente deveria procurar nesse tipo de imagem? Quando você vai observar uma imagem, Tiago, tu tem algum mapa assim na cabeça, tu olha primeiro isso, tu faz isso, ou não? Tu vai de acordo com realmente o paciente? O ideal é que cada pessoa, quando veja uma ressonância, tenha um passo a passo para não deixar passar as lesões desapercebidas, né? Então, o ideal é que você sempre tente procurar ali as patologias, pelo menos as mais frequentes, para não deixar passar algo batido. Essa imagem da esquerda é um coronal, a gente chama de coronal oblíquo, porque na ressonância o técnico de radiologia ele tem que corrigir a imagem para a angulação da escápula, senão a imagem vai ficar muito esquisita para a gente. Então essa não é uma imagem coronal pura, ela é uma imagem coronal com angulação de 30 a 40 graus. Em T2, né, e primeiramente geralmente a gente começa de cima, vê a articulação acromioclavicular, vai descendo, embaixo da acromioclavicular você vai ter a bursa, que aí está bem com hipersinal importante, está bem inflamada, mostra que o paciente está com a patologia inflamatória. Você vê saindo ali da acrômio, onde está o ponto vermelho ali do joaquim, e indo lá para baixo no úmero, você tem um deltoide, e embaixo do deltoide bastante hipersinal, mostra que a bursa do deltoide, muito paciente fala, doutor, eu estou com a dor no ombro aqui, que vai aqui para o lado do braço. Porque essa bursa, ela vai indo por baixo do deltoide e realmente vai lá para baixo do braço. Então o paciente tem uma patologia inflamatória até lá embaixo. O paciente tem aquela dor, não é à toa, não. Toda essa inflamação aí que a seta está mostrando. Embaixo da bursa, embaixo do acrômio, da articulação acromioclavicular vem a bursa, embaixo da bursa vem o tendão. Aí você vê um tendão do supraespinhal com um sinal aí heterogêneo, né, com bastante hipossinal dentro dele, mostra um tendão já mais degenerado, mais afilado. Você esperaria isso numa paciente idosa ou numa paciente tipo essa paciente que tem uma diabetes, que tem um tabagismo aí associado. Você vê que ele rompeu da inserção dele no tubérculo maior, você vê que ainda tem um hipossinal aqui no tubérculo maior, que é provavelmente um restinho de tendão que ficou ali no tubérculo maior, e aí ele rompeu da inserção dele. Como essa paciente teve uma queda, ela é uma paciente interessante, porque ela tem uma lesão no manguito rotador traumática. Então você vê aí que ela, além de ser uma lesão bem inflamatória, às vezes lembra até uma artorressonância também, de tanto líquido que tem dentro ali, todo esse hipersinal, todo esse branco aí é inflamação, é líquido, e aí você vê a descontinuidade desse tendão e você vê que ele tem uma ondulação. Então, isso é característico das lesões traumáticas. O tendão rompe, retrai e aí faz essa ondulação. Você também, aí além de ver o tendão, você consegue ver ali, nesse corte não deu, mas um corte um pouquinho mais anterior, você já parava de ver o supraespinhal e começava a ver o bíceps, você ia ver o bíceps saindo lá da inserção dele no tubérculo supraglenoidal, e aí você tem que procurar uma lesão labral do bíceps superior, que é o SLAP, né? O bíceps em todo o trajeto, descendo ali na goteira, para ver se não tem uma tendinopatia bicipital. Você, no corte mais posterior, você consegue ver se tem um cisto labral posterior, e isso é mais para instabilidade, mas você tem que olhar.
você vê o feixe vasculonervoso do nervo subescapular, você consegue ali olhar o tubérculo maior para ver se não tem uma fratura oculta, para ver se não tem um Rio-Sachs. Então é bom a pessoa ter sempre uma metodologia de olhar passo a passo, né? para deixar passar as coisas batidas. Ô, Tiago, essa imagem aí te ajuda a estimar o grau de retração do tendão do supra? Tem alguma classificação aí que você gosta de usar para avaliar isso? Isso, a classificação mais usada para a lesão total do supra é a classificação de PAT, né, que é de acordo com o local que o tendão está. Se o tendão está ainda na inserção dele no tubérculo maior, é o PAT 1, se o tendão está ali na região da cromoclavicular, um PAT 2, e se o tendão já retraiu até acima da glenoide, seria um PAT 3. Aí fica meio confuso porque parece ser um PAT 2, né? Só que você olha como esse tendão ele tá encurtado e ondulado. Se você pegar esse tendão com a pinça e levar ele para o tubérculo maior, ele vai sem a menor dificuldade. E isso é uma coisa interessante também das lesões traumáticas. As lesões traumáticas, quando você opera ela em até 3, 4 meses, ela tem um prognóstico muito bom, porque aquele tendão ainda está com uma biologia muito boa, ele está inflamado, ele está com vida, ele está pedindo para ser botado ali no lugar de volta. Então, quando você pega e faz esse reparo do manguito rotador, nesse cenário, o resultado clínico do paciente é melhor. Muito bom. Esperar para operar essa retração é muito mais rápida do que uma lesão degenerativa. Então, o tempo ótimo seria até 3 meses, mas aí um tempo subótimo. Quanto tempo assim, a gente poderia até segurar isso aí para poder operar? A gente sempre conversa com o paciente para operar o mais rápido possível. Não é uma emergência, o paciente pode resolver as coisas dele, mas ali operando dentro dos 3 a 6 meses ele vai ter um resultado melhor do que se ele esperar mais que isso. Muito bem. E aqui, a imagem da direita, Tiago, tem alguma coisa que te chama a atenção? Aí é o corte axial, ele foi feito em T1. O T1 a gente usa mais no ombro para a gente avaliar a parte óssea, avaliar um Rio-Sachs, um bancar, principalmente no corte axial, né? É importante no manguito, para no corte sagital, medial, você avaliar o Goutallier do paciente. Tem trabalho que mostra que o Goutallier foi descrito como tomográfico, né? Mas tem trabalhos atuais que comparam tomográfico com ressonância corte padrão T1, você tem um resultado igual. Então você consegue avaliar bem no T1. Mas acho que a gente já comentou, mas só para a gente relembrar, o que é que Goutallier descreveu que é importante para a gente? Goutallier descreveu a degeneração gordurosa da musculatura do manguito rotador nas lesões de manguito. E ele viu que quanto mais fibras e infiltração de gordura naquele tecido, infiltração ou lipossubstituição, né, não sabe exatamente qual é o processo patológico, mas quanto mais gordura você tem naquele tecido e menos músculo, menor é a capacidade dele de voltar ao normal depois, né? E maior a chance de você não conseguir trazer aquele manguito para a posição na hora da cirurgia. Então, o Goutallier 0 é sem gordura, o Goutallier 1 é quando você tem só umas fibras de gordura, o Goutallier 2 você tem gordura, mas tem menos que 50, o Goutallier 3 você tem gordura 50-50 com músculo, o Goutallier 4 você tem mais de 50% do seu músculo gordura pura. E aí isso vai influenciar no seu reparo, principalmente no infraespinhal. Foi visto em alguns trabalhos que você tem um Goutallier 2, 3, depois que você faz o reparo, o paciente começa a fortalecer o ombro, esse Goutallier vai dando uma diminuída. Não normaliza, mas dá uma diminuída. Agora, o infraespinhal é o pior tendão nesse sentido. Então, quando você tem uma lesão maciça, um Goutallier avançado no infraespinhal, você já tem um resultado pior para esse paciente. Bom, aí a gente volta no corte axial ali na direita, você vê que na frente da glenoide, passando ali, você vê na parte óssea ali, seja a glenoide, a parte anterior, posterior, esse hipossinal preto na frente e atrás da glenoide é o labrum, que o melhor corte não é o T1 para ver, mas ele é preto no T1 e no T2. No T2 a gente conseguiria ver alguma lesão dele. Essa parte da frente, essa parte óssea saindo ali, é o processo coracoide, e passando na frente entre o processo coracoide e a glenoide, você vê ali o subescapular começando. Então esse é um corte bem alto do subescapular. Esse tendão aí pronto, preto, homogêneo, parece não ter lesão, embora a lesão é melhor vista no corte T2. E na frente, logo ali do lado dele, você vê o bíceps. Você vê como é importante a relação do subescapular com o bíceps.
Então, tem gente que fala que não existe lesão do subescapular sem lesão do bíceps, e tem gente que fala que na lesão do bíceps, olha o subescapular, provavelmente vai ter uma lesão. Porque a bainha, a estabilização do bíceps é meio que conjunta ali com a do subescapular. O subescapular também tem 5 camadas, como é escrito aí na literatura, que abraça ali o bíceps posterior, ou não? Como é isso aí, Tiago, essa relação do bíceps com o sub? Anatômica mesmo, eu pergunto. O manguito todo ele é dividido em várias camadas, né? São 5 camadas, cada uma com o seu padrão. Na do subescapular também tem essas camadas, e a parte superior ela meio que se continua com a bainha do bíceps. Então é uma relação bem próxima ali dela. E ele está inserido aqui na tuberosidade menor, não é isso? Mais alguma informação aí dessa imagem? O subescapular é muito interessante. É o único tendão anterior, é o único que se insere no tubérculo menor. Ele é o de maior massa e por isso que a gente considera mais importante. Tiago, essa incidência axial oblíqua também, ela é melhor para ver o infra e o redondo menor, não? Então, como o axial, você vê que ele a escápula está angulada para a gente, né? Então o axial ele não chega a ser oblíquo, não. O oblíquo é o coronal e o sagital, que a gente corrige para ficar bem retinho para o húmero, que aí não é o reto do paciente, mas o axial não chega a ser oblíquo, não. E aí na parte posterior, você vê ali já, como é um corte alto, pode ser ainda infraespinhal ou redondo menor, começando ali na parte posterior, você vê aquele ventre muscular todo, esse ventre forte ali, todo que vai inserindo aí essa parte de hipossinal todinha ali no tubérculo maior, em exceção do infraespinhal. Você vê que a exceção do infraespinhal é bem maior que a do supra, né? E envolvendo aí por fora o deltoide. Deltoide aqui por fora, né? Anterior, posterior, lateral. Ok. Mais alguma consideração, Tiago, em relação a... Não, acho que tá. Isso aí, né? Então, a gente tem uma paciente, Dona Maria, 55 anos, dor, limitação de movimento, os testes de exame físico, tinha o jogo positivo, PAT negativo, o Gerber negativo, e no exame de imagem a gente confirmou que ela tem uma lesão do tendão supraespinhal, tá certo? Provavelmente ali um PAT 2, tá certo? E qual o tratamento para esses pacientes, Thiago? Para essa paciente? As lesões totais do supra, do manguito rotador de uma forma geral, elas têm as lesões totais sintomáticas, que geralmente é aquele paciente que chega para você, elas tendem a ser progressivas, em mais de 50% dos casos. Então, como elas tendem a ser progressivas e elas dão limitação, e elas têm uma consequência no futuro, que é a artrose, e a perda do movimento, a pseudoparesia, a indicação para esse paciente já é cirúrgica. Então, aí, diferentemente de uma lesão parcial do manguito rotador, você pode ali filtrar, esperar, fisioterapia, reavaliar com um ano, uma nova ressonância, a lesão cresceu, a lesão manteve. Na lesão total sintomática, a tendência é operar. E traumático, o grande questionamento, principalmente traumático. O grande questionamento é as lesões totais assintomáticas, né? Tem gente que, os japoneses fazem muito isso, fazem um estudo transversal na população, faz ultrassom para todos os idosos, e vê lá um monte de lesão total que não é sintomática. A lesão progride, não progride, e essas lesões aí, elas têm um nível de progressão bem menor. Então, a tendência da gente é operar sim, mas operar todo paciente sintomático, uma lesão total. A gente tem espaço ainda para fazer uma cirurgia aberta, por causa de uma lesão do... Então, a grande diferença da cirurgia aberta para a cirurgia artroscópica são duas. Uma é a agressão do deltoide. Quando eu faço a cirurgia aberta, eu tenho que passar pelo deltoide. E aí você dá muito mais dor para o paciente, isso aumenta a chance de uma capsulite, uma chance de retardo de consolidação daquele reparo, dificulta a recuperação do paciente, digamos assim, ele vai ter uma recuperação mais arrastada. E a outra é que, quem já viu uma artroscopia sabe que a gente consegue ver lesões, você vê uma lesão labral, você faz uma corocoplastia, você abre o intervalo rotador quando você acha que o paciente está tenso, tem déficit de rotação externa, você consegue ver lesão associada, seu reparo, você faz um reparo muito mais anatômico, você consegue estudar a localização do reparo melhor, então você consegue ver ali o bíceps bem direitinho. Você faz tudo o inventário da cavidade, então, além de tudo, tem essa vantagem, né? Então, assim, o tratamento artroscópico, você vê as lesões associadas e trata elas de uma forma muito melhor do que uma cirurgia aberta. A cirurgia aberta para você fazer um reparo do subescapular, caso tenha uma... Porque
na avaliação da ressonância e na artroscopia, a relação de você ver uma lesão na ressonância do subescapular e na artroscopia tem uma lesão, é uma sensibilidade baixa ainda, 60%, 70%. Então, muitas vezes você vai achar que não tem uma lesão de subescapular, você entra e tem. Então, se fosse um reparo aberto, você ia conseguir ver essa lesão. Essa lesão geralmente é articular, você vê por dentro. Então, você não ia conseguir. Então, essas coisas, quem faz artroscopia diz que a artroscopia é padrão ouro, e eu concordo, embora alguns não tenham estudo que consiga provar para mim, ó, esse paciente vai ter um resultado muito melhor do que esse. Nesse caso aí, que foi uma ruptura traumática, a gente valia a pena fazer a acromoplastia? Quando é que a gente faz a acromoplastia nesse paciente aí? Então, a acromoplastia, tem cirurgião que faz de rotina. O grupo da gente não concorda com isso, acha que isso não é... Tudo que é feito de forma generalizada, eu acho que não é o mais correto, né? Então, quando você faz a acromoplastia, o que você está pensando? Você está pensando numa lesão de impacto, você está pensando que aquele paciente tinha pouco espaço, que aquele acrômio impactava no manguito e gerava essa lesão. Então, essa lesão é uma lesão traumática. Vale a pena a acromoplastia? Talvez, se você entra lá na artroscopia, mais uma vez, a artroscopia conseguindo ver essas lesões associadas, e você vê que o acrômio ele é ganchoso, que ele tem um esporão ósseo anterior, que a lesão está bem embaixo dele, aí você pode até fazer uma acromoplastia ali, a acromoplastia. Agora, você fazer para todo mundo a acromoplastia, a acromoplastia ela é dolorosa, ela retarda a recuperação do paciente, e nem sempre vai ser mais benéfica, a meu ponto de ver. Mas também não tem estudo que comprove que com a acromoplastia ou sem a acromoplastia é melhor ou pior, não. E você falou aí do aspecto ganchoso do acrômio. Você usa no pré-operatório algum raio-x, alguma incidência para fazer isso, para avaliar o acrômio de rotina? Ou é uma coisa mais que você vê no intraoperatório? Então, tem a classificação de Bigliani, né, que é na radiografia, que ele avalia os 3 tipos de acrômio e avalia ele classifica pelos subtipos e diz que o subtipo que tem um gancho anterior seria o mais relacionado ao impacto. Mas aí a gente questiona isso, quem será que veio primeiro, ovo ou a galinha? Será que aquele acrômio que já é ganchoso, né, porque o paciente já fez o esporão pelo impacto? Não tem nenhum estudo que faz raio-x para todo mundo e fica acompanhando e vê depois quais pacientes tiveram impacto ou não. Ele vê os pacientes que tinham impacto e retrospectivamente faz um raio-x lá na hora e vê, esse tem gancho. Então, o que a gente geralmente faz? Na ressonância, você no corte sagital, você consegue ver o arco coracoacromial e você vê onde está a lesão. Então, se a lesão estiver bem embaixo do arco coracoacromial e o paciente tiver no exame físico um teste de impacto positivo que te chama a atenção, o paciente provavelmente vai se beneficiar da acromoplastia. Um paciente que tem uma lesão traumática dessa, não tem impacto importante, e a ressonância, por exemplo, a lesão posterior superior, o acrômio geralmente ele tem um esporão anterior. Uma lesão posterior superior, será que vai se beneficiar depois de um reparo de um acrômio? Não tem muita justificativa até anatômica, né? E nenhum estudo conseguiu provar que o paciente teve menos reruptura, que é a principal complicação do reparo do manguito é a reruptura. Não teve nenhum estudo que conseguiu provar que o paciente que não fez a acromoplastia teve mais reruptura do que o paciente que entra com a ótica posterior. A gente limpa a bolsa, tira aquela bolsa e fica com essa imagem que a gente está vendo aí embaixo. Essa imagem, a pessoa tirou a ótica de posterior e botou lateral, você está vendo a lesão de lateral praticamente de cima para baixo, e você vê que ela tem um padrão mais comum aí, que é o padrão crescente, né? É um U. E aí, aqui embaixo da lesão tem o tubérculo maior, que ele já deu uma desbridada. A gente sempre deixa crescente é como se fosse uma lua em crescente, é isso, não? Assim? Isso? Como se fosse um círculo em crescente. Né? Beleza. E aí a gente sempre dá uma debridada ali no tubérculo maior para gerar mais vida e mais biologia, para quando a gente botar a âncora e trazer esse tendão para a posição, aumentar a capacidade de cicatrização desse tendão. Aí na foto da direita ele fez um reparo, um ponto, e aí o tipo de ponto que você vai dar, se é ponto simples, se é ponto duplo, se é meson-allen, se é double row meson-allen, se é fileira simples, que é o single row, ou fileira dupla, que é o double row, aí é muito mais específico e varia muito mais de cirurgião. O que a gente sabe é que quantos mais pontos por centímetro a gente tem, menor a chance de ruptura desse manguito. Em relação à reabilitação desses pacientes, no caso, Dona Maria aí fez essa cirurgia, como é que a gente faz? Como é que a gente orienta essa paciente em relação à reabilitação? Então, essa cirurgia a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma cicatrização tendão-osso,
A cicatrização tendão-osso, ela demora de 3 a 4 semanas. Então, o que a gente faz? Geralmente a gente mantém a paciente numa tipóia por ali 15 a 21 dias, a gente tateia pelo tamanho da lesão. Uma lesão muito grande, manter 21 dias, uma lesão pequena, manter 15 dias, depois inicia a amplitude de movimento. Essa amplitude de movimento, inicialmente, não é feita com fisioterapeuta, ela é uma amplitude de movimento mais simples, mais tranquila. A gente faz o que a gente chama de table slide, que é você pedir para o paciente botar a mão na mesa e ir levando lá para frente, até ir lá para frente, voltar, e rodar a externa até aqui em posição de aperto de mão, voltar. Então, é uma coisa mais suave, mais gradual. Quando o paciente atinge ali suas 4 a 6 semanas, que você já tem um começo da real cicatrização desse tendão na posição, aí você começa um grande real de amplitude de movimento com fisioterapia, e aí ela vai forçar, e aí com 2 a 3 meses de pós-operado, você, depois que o paciente ganha amplitude de movimento, você começa a força. Se começar a força antes de ganhar amplitude de movimento, você vai ter um paciente travado. É aquele paciente que já recuperou a força do manguito, já tem um job normal, mas que quando você vai fazer a atividade do dia, ele tem restrição de movimento. Então, para a gente, a sequência é sempre essa. Imobilização primeiro, depois início de grande amplitude de movimento, para depois ganho de força. E aí varia também de escola, né? O Burkhardt, que é um grande referência aí da cirurgia do ombro, nas lesões maciças, ele deixa 6 semanas de tipóia. E ele tem resultados inquestionáveis, né? Tiago, essa tipóia é uma tipóia simples ou é uma tipóia com almofada? Então, não tem nada que comprove que a tipóia em abdução, que é aquela tipóia com a almofadinha, vá ter uma melhora para o paciente. Muitos cirurgiões, no feeling dele, acham que, como o paciente vai ficar muito tempo com rotação interna, e os pacientes, às vezes, têm dificuldade para ganhar a rotação externa, muitos cirurgiões acham que quando você já deixa o paciente na almofadinha, ele tem um ganho de rotação externa mais rápida. Mas, assim, não tem um estudo que comprove que um paciente vai ter um ganho de amplitude de movimento mais rápido que o outro, não. Com 2, 3 meses, todos estão bem parecidos nos estudos de amplitude de movimento. Beleza. É engraçado que o paciente com uma ruptura total, ele tem uma recuperação menos dolorosa, ele tem uma recuperação com ganho de amplitude de movimento mais rápido do que um paciente com uma ruptura parcial. A ruptura parcial já é um ombro muito mais inflamado, já é um ombro com uma tendência a capsulite muito maior, e aí quando você repara esse tendão e deixa o paciente 20 dias na tipóia, aí é que esse paciente geralmente vai ter ou uma capsulite, ou depois quando começar a amplitude de movimento vai ter muita dor. São os pacientes muito mais sintomáticos, tanto pré-operatoriamente quanto pós-operatoriamente. Beleza, mais algum consideração? Tiago, e esse caso aí foi uma lesão traumática, né? Mas aqueles casos mais crônicos relacionados ao impacto e que a gente tem uma lesão que a gente considera irreparável. E o que seria uma lesão irreparável? Quais são as principais características de uma lesão irreparável? E o que a gente poderia fazer nesses pacientes que têm uma lesão irreparável? A definição de lesão irreparável, ela é quando você tem 3 ou mais tendões acometidos, você tem ali 3 ou 4, e você tem uma lesão, tem aquela classificação de Bateman, que é Bateman, né, que é pelo distância anteroposterior da lesão, maior que 5 centímetros, que são as lesões maciças, teriam uma tendência também a serem irreparáveis. Mas, no contexto da gente, no contexto atual, a outra opção para esse paciente seria uma artroplastia reversa, né? Uma lesão que você não consegue reparar o manguito. Então, a tendência do grupo da gente é sempre reparar o manguito, sempre tentar reparar o manguito, por mais irreparável que aquela lesão pareça no primeiro momento, nem que você faça um reparo parcial. Existem algumas técnicas que a gente consegue usar na artroscopia, que são os slides, né? Você abre a parte anterior do supraescapular, você abre a parte posterior do supraescapular e você tenta trazer, se você trouxer o infra e o subescapular para a posição, mesmo que você não consiga reparar o supraescapular e a cabeça fique descoberta, às vezes só de você tem a teoria que é a teoria das cordas, né? Só de você reparar a corda anterior, a corda posterior, você já consegue inferiorizar e medializar aquela cabeça e você consegue ter um resultado bom e retardar uma possível prótese, né? Então a gente sempre deixa a prótese para um segundo momento. Então aí a outra opção seria a prótese reversa,
ela altera a biomecânica do ombro e ela faz com que o ombro eleve sem a função do manguito rotador. E os franceses, eles são muito mais agressivos nesse sentido, né? Os franceses pegam um paciente pseudoparético com um ramada 3, né, que é quando você tem a elevação da cabeça e a acetabularização da acrômio, ele já indica a reversa para aquele paciente. Só que a reversa tem complicações que são muito mais difíceis de serem tratadas com a artroscopia. Então, a ideia da gente é fazer a artroscopia, em caso fale, você ganha 1-2 anos ali para o paciente, ele faz a prótese reversa depois. A maioria dos pacientes que o grupo da gente operou não precisaram de reversa ainda. A maioria, acho que 2 só precisaram converter para reversa. Os que fizeram um reparo parcial do manguito ficaram bem. E as transferências, Thiago? Vocês gostam das transferências? Existem algumas opções, que é a transferência muscular. Tem não sei se vocês já viram, que é um balão. O cara bota um balão embaixo do acrômio e esse balão abaixa a cabeça humeral, com resultado bom também. E a reconstrução capsular superior, que é você pegar e botar um tecido alográfico, um alo-enxerto, um auto-enxerto, bota ali em cima da cabeça humeral, ele inferioriza a cabeça. Quando inferioriza, o deltoide consegue funcionar como elevador do ombro. Então, você resolveria o problema do paciente. A transferência muscular, a gente não gosta muito, porque altera bastante, é uma cirurgia grande, altera a biomecânica do ombro, e ela tem resultados relativamente bons, assim. Os franceses gostam muito, né? Eles têm estudos que mostram uma melhora dos scores do ombro, mas é uma cirurgia que, se falhar, é muito complicada. Uma cirurgia que tem uma chance grande de lesão vascular-nervosa, uma cirurgia que muda a biomecânica do ombro. Então, se você tem uma opção como uma reconstrução capsular superior, aberta ou artroscópica, por muito que seja demandante cirurgicamente também, você dá um resultado bom para o paciente sem precisar da transferência muscular. Geralmente a gente usa só a transferência muscular nos casos do paciente que a gente vai fazer uma prótese reversa e o paciente não tem nada de redondo menor. Aí, se a gente fizer uma reversa e não fizer uma transferência muscular, o paciente não vai rodar externo. Então, é o único caso que a gente indica a transferência. Nossa. Eu acho que é isso, né? Mais alguma discussão aí, Ricardo, Thiago? Eu acho que a gente já fez uma coisa bem completa, uma discussão bem completa aí. Massa. De bola. Então, agradeço aí nosso... Oi? Agradecer vocês dois aí pela oportunidade, muito bom trabalho aí que vocês estão fazendo e sucesso aí. Show, valeu, Thiago. Valeu, Thiago, a gente que agradece. Thiago, como eu falei, nosso R+, né? Eu lembro que eu era R1, Thiago chegou, disse, olha, como é que qual a classificação de Fernandes de rádio distal dentro do bloco cirúrgico, na sala 2, lá do primeiro andar, e eu perdi, não sabia. Então, Thiago sempre ajudou a gente muito na residência, né? Agora ele aí já está num passo a mais. E agradeço demais pela presença aí. Tamo junto, viu, Thiago? Valeu. Qualquer coisa, pessoal aí que vê a aula, quiser perguntar alguma coisa, quiser que eu mande os artigos que a gente citou aqui por alto na aula, é só mandar um e-mail, thiagocoutinho@gmail.com, fique aí à vontade, quem quiser podem estar em contato. Beleza, a gente vai colocar lá no Instagram e no YouTube o teu contato também, porque aí qualquer coisa o pessoal fala. Tá bom, Thiago? Obrigado aí. Boa, Thiago. Valeu, Ricardo. Um abraço. Comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.